Olá e bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu tenho o prazer de apresentar um curso novo, um curso que provavelmente vai ser bastante longo no nosso canal, e é um curso de otimização em Julia, que é a minha área de pesquisa, então é um assunto que me interessa bastante. Se você não me conhece, meu nome é Abel, eu sou professor da UFPR, sou um dos cofundadores do grupo Cidamo, de Ciência de Dados, Aprendizagem de Máquina e Otimização, também da UFPR, e sou professor da matemática e matemática industrial dentro do departamento de matemática da UFPR. Eu trabalho com otimização em Julia e a minha pesquisa é voltada a desenvolver um pacote de otimização ou vários pacotes de otimização em Julia, principalmente focado em otimização não linear. Uma das disciplinas que eu tenho o prazer de lecionar na universidade é a disciplina de otimização não linear. Possivelmente você pode estar fazendo essa disciplina comigo e eu passei esse vídeo para você. Ou se você é de fora e está assistindo, bem-vindo, obrigado por assistir esse vídeo, espero que você goste. O conteúdo desse curso, no entanto, é um pouco mais abrangente do que o conteúdo de otimização não linear da UFPR. Meu foco é introduzir otimização, não só não linear, mas otimização também linear, inteira possivelmente, conforme os meses forem passando, com o objetivo de introduzir pessoas a esse universo. Uma das dificuldades que eu tenho em orientar alunos fora do nosso curso é que os alunos eles não têm nenhuma bagagem específica. E otimização não é uma coisa completamente louca, não é uma coisa difícil num nível de graduação. É possível estudar otimização com uma bagagem de um ano de universidade, 2 semestres. Então, o meu objetivo é focar nessas pessoas. Depois de um ano de universidade, eu vou falar já mais detalhes sobre que disciplinas eu espero que você saiba. Eu quero que pessoas possam assistir esse vídeo e entrar no universo de otimização matemática. Um ponto importante aqui, se você está assistindo esse vídeo como aluno de pós-graduação, ele pode ser útil para você também. Ele vai introduzir vários conceitos, caso você nunca os tenha visto. Porém, eu não vou focar na demonstração em vários dos nossos vídeos. Alguns vídeos, sim, eu vou demonstrar, por exemplo, teoria de convergência, eh, ou convexidade, enfim, alguns conceitos relevantes para os métodos, mas eu vou evitar ao máximo entrar em tópicos além do básico do um ano de curso de graduação. Ok? Então, antes de eu introduzir realmente o curso, eu quero mostrar para você a vinheta nova que eu preparei para esse curso. Então, assiste aí. Bom, espero que você tenha gostado. Apesar de ser bastante brega, eu me divirto fazendo esses vídeos. E essa vinheta eu vou explicar somente no futuro. Ok? Então, olha só. Primeiro, espero que você goste do nosso formato novo aqui. Meu objetivo é falar sobre otimização. E, de um ponto de vista básico do que é otimização, a gente não precisa nem saber muita matemática para entender o conceito. Você tem escolhas, você tem valores para essas escolhas, para cada escolha, e você quer escolher a melhor. Isso é um problema que a gente tem em quase todas as áreas enfim, tanto áreas físicas, áreas científicas, quanto realmente na indústria, que você tem problemas para você resolver que envolvem alguém ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Então, o conceito básico é simplesmente esse: você tem algumas coisas para escolher, você tem alguma maneira de definir os valores, e alguém, no caso você, ou o software que você fez, um grupo de pessoas, define como escolher esse valor ótimo. Bom, como que eu faço isso matematicamente? Como que eu encontro o valor ótimo matematicamente? Do que eu preciso?
Então a gente vai falar de 3 coisas que eu preciso, tá? Nessa disciplina. Então uma dessas coisas, um dos eixos que a gente tem é o eixo de cálculo, ok? A gente precisa de cálculo para fazer essas contas todas. Um mínimo de matemática que você fez no ensino médio, você viu, por exemplo, um problema de encontrar é um exemplo que eu já vi quando eu era aluno. Eu tenho que achar um cercado que tenha a maior área. Você tem 40 metros de cerca e você tem que cercar um lugar retangular que tenha a maior área. Então, lá atrás, quando você fez isso no ensino médio, ou há pouco tempo atrás, ou agora, se você estiver se aventurando, esse problema envolvia simplesmente você entender que a área em função do quanto você tem de cercado era uma parábola e você queria encontrar o máximo dessa parábola, ou seja, o vértice dessa parábola. Era uma parábola que tinha concavidade para baixo, né? Ela tinha a bundinha para cima, você precisava encontrar o vértice que correspondia ao máximo. Esse problema a gente é o mesmo, a gente vai continuar trabalhando com ele, claro, mas agora, para trabalhar para encontrar esse máximo, a gente vai precisar falar de derivadas. Então a gente precisa diferenciar funções. E aí que entra o cálculo, tá? Cálculo é essencialmente isso, a gente vai derivar as coisas. O cálculo 1 obviamente é uma disciplina necessária, já que a gente vai derivar as coisas, mas a gente quer um pouco mais do que isso, porque quase todos os problemas que a gente for lidar têm mais de uma variável, ok? Existe sempre mais de uma coisa para você levar em conta para sua decisão. Mesmo esse problema do cercado é um problema de 2 variáveis. No ensino médio, você fez ele virar um problema de uma variável só, mas originalmente ele é um problema de 2 variáveis. Você tem o comprimento e a profundidade desse cercado. E você sabe que se você. Vou até desenhar esse cercado aqui. Você tinha aqui o comprimento, você tinha aqui a profundidade desse cercado. E você sabe que se você somar comprimento e profundidade, tinha que dar 20 metros, que é metade de quanto você tem, e que a sua área era o comprimento vezes essa profundidade. Então é um problema que depende de 2 variáveis, ok? Bom, se a gente precisa de 2 variáveis, o cálculo que a gente precisa é o cálculo multivariado. Na UFPR é o cálculo 2. Na Unicamp, onde eu fiz, também era o cálculo 2, ok? Mas dependendo de onde você está, pode ser outro. Cálculo multivariado é então a nossa base mínima para fazer o que eu quero. Nosso segundo eixo, a segunda coisa que a gente precisa para fazer essas contas é. Eu vou falar, não é geométrico, eu queria falar geométrico, mas não é exatamente isso, tá? É álgebra linear. A gente precisa de álgebra linear, por quê? Pelo mesmo motivo que a gente está trabalhando com 2 variáveis, essas 2 variáveis em geral vão ser um vetor. Tá? Em vez de falar a gente tem C e P, a gente vai dizer que a gente tem um vetor que é formado de 2 variáveis C e P. Ok? Bom, isso é simplesmente um motivo geométrico, digamos assim. Eu posso só falar que eu tenho um vetor que é de 2 variáveis C e P. Mas, na verdade, a gente precisa de álgebra linear por alguns motivos um pouco mais avançados. Então, se você fez álgebra linear, você viu subespaços. E se você fez álgebra linear que tem sistemas lineares, obviamente, você viu uma das propriedades mais importantes dos sistemas lineares que a gente vai precisar aqui. A gente vai usar volta e meia. Se você tem um sistema x igual a b, e esse sistema tem infinitas soluções, as infinitas soluções formam um plano. Okay? Talvez você não tenha visto com esse nome, mas essencialmente é a soma das propriedades. Que você tem a x igual a b, ele é um plano. Okay?
Resumindo, simplificando bastante, o nosso objetivo é essencialmente esse, que a gente trabalhe com essas propriedades de álgebra linear. A gente vai falar de solução ser um plano. Ou, já misturando com cálculo, você vai ter algumas figuras geométricas que viram planos. Em particular, se você fez cálculo e álgebra linear, você tem o plano tangente. Não vai ser uma coisa nova para você, mas se você pensou no plano tangente e ficou assustado, é um dos momentos onde a gente vai sofrer, vai precisar de álgebra linear. Mas não só dessa parte de álgebra linear a gente precisa. A outra parte de álgebra linear extremamente importante é a parte de sistemas lineares. Então aqui eu coloco separado para evidenciar a necessidade de entender sistemas lineares. O fato de que a x igual a b, quando tem infinitas soluções, vai ser um plano é bastante importante. Somente entender subespaços é bastante importante. Mas sistemas lineares é absolutamente essencial, do começo ao fim do curso. Tá? Inclusive, como eu gosto de falar, sistemas lineares estão em todos os lugares. Matrizes estão em todos os lugares. Você precisa de matrizes, tá? Então, por isso que existem, inclusive, linguagens de programação focadas em matrizes, porque elas são essenciais. Matrizes e objetos tipo matrizes. E isso me leva à terceira vertente, que é extremamente importante, o terceiro eixo conhecimento que a gente vai precisar para esse curso, que é o eixo de programação. Então, tudo que a gente vai fazer aqui vai ser implementado. Talvez não vai ser implementado por mim, ao vivo, algumas coisas eu vou deixar para você, mas como eu falei, eu tenho pacotes de otimização em Julia. Então, obviamente, um dos meus objetivos é mostrar esses pacotes em uso. E eu também quero mostrar coisas que não dependem dos meus pacotes. O básico não vai precisar dos pacotes. 4 linhas de código serão suficientes para mostrar várias das propriedades que a gente quer. Mas a gente precisa entender programação, então. Eu vou usar a linguagem Julia nessa disciplina. E a linguagem Julia é a minha indicação, obviamente. O curso se chama Otimização em Julia. É minha escolha, não só pela minha pesquisa, mas também porque é uma das linguagens que mais está facilitando o uso de matrizes e também, inclusive, de cálculo multivariado para a computação científica, que então está bastante em alta. Já se foi usado no passado Fortran e C no nível muito baixo, MATLAB e Python em nível mais alto. Julia é o que a gente está usando agora, vai ser o principal, vai ser bastante importante. Caso você não saiba Julia, porque você está começando agora, não é problema. Você vai conseguir aprender, você vai ter tempo de pegar o, a, a sintaxe, essencialmente, mas você precisa entender, se você não sabe, você precisa correr atrás, você precisa entender a lógica de programação. Entender a lógica de programação é sim essencial. Okay? Então, se você aprendeu a programar em MATLAB, em C, em Pascal, em Python, qualquer uma dessas linguagens, se você aprendeu, você sabe o que é um condicional, um if, sabe o que é um while, um for, se você sabe o que são essas coisas, você entende que x igual a x mais 1 não é uma inconsistência matemática, é simplesmente uma atualização de x. Se você consegue entender isso, você vai conseguir trabalhar com Julia sem muitas dificuldades. Se a lógica de programação você não sabe, você tem que estudar. Então, eu tenho um livro que eu ajudei a traduzir chamado Pense em Julia. Então, você pode usar ele se você não sabe absolutamente nada. E eu tenho alguns vídeos que você pode dar uma olhada para te atualizar. O próprio curso de cálculo numérico em Julia na minha opinião, um uso bastante bom, sabe? Um curso razoavelmente bom para quem já sabe programar aprender a sintaxe do Julia. Ok?
Então essas são as três coisas que a gente precisa. A gente precisa fazer derivadas, a gente precisa de sistemas lineares, a gente precisa programar. Resumindo, é isso, tá? Com muita boa vontade, a gente pode precisar de um pouco menos de cada uma dessas coisas em algumas situações. E se eu considero individualmente ou alguns pares dessas coisas, eu tenho coisas que eu consigo fazer. Então, tradicionalmente, cálculo 2 e álgebra linear, sozinhos, têm feito toda a teoria de cálculo 2. E, inclusive, muitos dos livros que a gente tem, não só no Brasil, mas lá fora, e muitos dos cursos, eles são focados nisso. Você vai pegar o cálculo 2, você vai pegar o álgebra linear, você vai ver a teoria. Depois que você vê tudo isso separadamente, você vai olhar localmente para, para a implementação das coisas. Eu quero tentar misturar o máximo possível das coisas e eu vou utilizar o código programação durante as aulas também, ok? Em algumas situações, obviamente, não é possível colocar programação onde não existe, não vai ser possível, mas eu gostaria muito de fazer isso. Existe também uma área de otimização que quase não precisa de cálculo 2 para se fazer bastante coisa. Então, se eu olhar apenas para álgebra linear e programação, eu consigo fazer bastante coisa também de otimização. Mas não tanto quanto a gente precisa, tá? Então, existe toda uma área que você consegue fazer só entendendo bastante álgebra linear e programação. Por exemplo, programação quadrática, onde você tem, pensa de novo na parábola, só que a generalização para várias variáveis. Você não precisa tecnicamente de cálculo. Se você entender de autovalores, rotações, você consegue resolver o problema. Inclusive, essa é uma das nossas primeiras aulas. Então, existem coisas que dá para fazer. A otimização linear também, de certo modo, não precisa de cálculo 2 para fazer várias das coisas que são feitas lá. Para as demonstrações, precisa, claro. Que aí você tem variações e aí você precisa. Mas para a implementação, por exemplo, não é nada necessário. Se você falar, eu quero fazer alguma coisa sem álgebra linear, começa a ficar um pouco mais difícil, tá? Então aqui só anotar, você tem linear e quadrático. Agora se você falar, eu quero alguma coisa sem álgebra linear, eu só sei cálculo, não quero trabalhar com álgebra linear. Aqui tem um pequeno espacinho. Sistemas lineares é quase sempre necessário. Você vai ver que o método mais importante de otimização, o mais importante de longe, é o método de Newton. Não quer dizer que ele é o mais usado, mas ele é o mais importante. E o método de Newton precisa resolver um sistema. Ou se você não souber resolver um sistema, ou nem não souber o que significa resolver um sistema linear, não é possível avançar. Porém, existem várias coisas que são estudadas hoje que não estão olhando para sistemas exatamente. Então, parece que não tem álgebra linear envolvida na base. Muitas das coisas de machine learning, por exemplo. Então, o método de regressão logística, por exemplo, você tem uma função sendo aplicada e você faz um somatório e sai diferenciando e é resolvido. Na prática, no entanto, se você olhar com carinho, tem sim matrizes lá. Tem vetores lá sim. Então, aqui, só cálculo e programação é muito difícil de achar alguma coisa. Ok? Então, essas são as três coisas que a gente vai precisar. A gente vai trabalhar quase sempre com as três. Eu uso o meu tablet para escrever, mostrar para vocês o que está escrito na tela. E eu uso também com frequência o notebook. Aqui eu estou com o notebook da minha última aula de cálculo numérico. E no notebook eu escrevo o código e executo ele ao vivo. Se for necessário, também utilizarei o VS Code para poder mostrar código mais robusto para vocês. Ok? Bom, então é isso. Se você tem interesse nesse curso de otimização, se inscreve no canal para você receber notificações quando eles forem online.
tá? Vão ser todos lançados no YouTube. Deixa um like para saber que você tem interesse nesse curso, um comentário, saber que você está empolgado, saber esse assunto, que você quer estudar isso aqui comigo. E se você está fazendo disciplina comigo, é só aguardar que daqui a pouco vai ter um monte de coisa para você assistir, ok? Então é isso, brigadão. Vai preparando o lápis, caneta e o Júlia, ok? Abraço e até a próxima.